Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Hoje, nossa segunda aula, de Geografia da semana. Nós vamos continuar de onde nós paramos, apostila, página 44. Estamos no capítulo 9. Nós falamos dos Estados Unidos, do poder que ele exerce na comunidade internacional, tanto no contexto político, militar e econômico. E agora nós vamos falar do papel da América Latina, né? Nosso foco agora, então, não vai ser Estados Unidos, sim falar do papel, da participação dos países da América Latina nesse contexto de nova ordem mundial e globalização. Vamos lendo comigo e vocês vão grifando, tá, pessoal? A América Latina, mesmo após o fim das ditaduras militares e apresentando um cenário geral de maior estabilidade institucional e democrática nesse início de século, ainda enfrenta diversos desafios políticos e econômicos. Atualmente, a maior parte dos países, com exceção da ditadura cubana, busca consolidar o sistema político participativo com representantes eleitos por sucessivos processos democráticos. Entretanto, ainda há crises de representatividade política e persistem governos frágeis e considerados autoritários, ainda que busquem passar por uma imagem de tranquilidade. Como exemplos, nós podemos citar a Venezuela e a Nicarágua. Então, aqui estamos vendo que a América Latina, apesar de ter passado por uma das fases mais turbulentas da sua história, que foi o período das ditaduras, apesar dessa fase já ter sido superada, hoje, grande parte dos países da América Latina ainda enfrentam problemas para tentar estabilizar a sua política, ter um tipo de política mais transparente, a corrupção, problemas relacionados aí aos governos ainda acontecem. Ele até citou para a gente aí a Venezuela, que está enfrentando aí uma guerra civil, muitas pessoas se refugiando do país, saindo de lá por conta dos problemas internos. Então, ainda a América Latina tem muita coisa a ser superada, muita coisa a ser vencida, não só no contexto, obviamente, econômico, que a gente está muito aquém dos Estados Unidos, nem se compara, mas também no contexto político, tá? Para ter uma política aí mais transparente. Na Venezuela, ele vem falar um pouco sobre a história da Venezuela agora, é muito importante para vocês esse assunto relacionado a atualidades, tá? Na Venezuela, a ascensão do presidente Hugo Chávez refletiu a onda progressista que se espalhou pela América Latina no início do século XXI. Seu regime manteve uma aparência democrática por muitos anos, com realização de eleições e consultas populares. Entretanto, tornava-se cada vez mais autoritário em relação à imprensa, ao poder judiciário e aos seus opositores, embora mantivesse considerável apoio popular. Com a sua morte em 2013, assumiu o poder o vice Nicolás Maduro, que promoveu um enrijecimento do regime. Passou a ser considerado uma ditadura pela maioria das pessoas. Com a queda do preço e também a produção do petróleo, sua principal base econômica por conta da má gestão, a população venezuelana foi a maior prejudicada, sofrendo com os problemas de abastecimento de alimentos e produtos de higiene, bem como uma inflação extremamente elevada. Então aqui ele vem trazendo para a gente os principais problemas que a Venezuela tem enfrentado nos últimos anos, principalmente após a morte de Hugo Chávez. Hugo Chávez, no fundo, tinha uma postura um pouco mais autoritária, mas ele não deixava isso transparecer às claras para a população. O problema começou a ficar feio mesmo quando Nicolás Maduro assumiu o poder, que aí ele não fazia questão de esconder essa postura mais radical,
mais autoritária e enrijeceu mesmo grande parte da população em relação ao seu governo. Problemas econômicos também por causa do petróleo começaram a acontecer e obviamente a população mais pobre foi a mais afetada e aí sim a coisa desandou de vez. A exemplo da Venezuela, de Chávez e de Nicolás Maduro, a Nicarágua do presidente Daniel Ortega também viveu um longo processo de polarização e erosão das instituições democráticas. Após governar entre 85 e 90, Ortega foi eleito novamente em 2007 e foi reeleito depois em 2011. Sem que despertasse maiores alertas quanto às suas intenções democráticas, a partir de 14, no entanto, quando alterou a Constituição para permitir sua reeleição indefinidamente, seu governo revelou-se cada vez mais autoritário. Em agosto de 2018, diante de uma onda de revoltas populares que se espalhou pelo país, começou a atuar de forma repressiva e extremamente violenta contra seus manifestantes. Então você vê que depois de um tempo que ele começa a botar as asinhas para fora e a população realmente vai conhecer quem é Ortega. A onda progressista latino-americana tem sido aclamada por alguns na mesma proporção em que é criticada por outros. Se por um lado as políticas de inclusão social surtiram avanços, por outro são comuns as acusações de populismo, condenações de corrupção, centralização de poder e má gestão econômica. Então, como eu já havia abordado com vocês no início do vídeo, com certeza, uma política mais transparente é o que a população dos países latino-americanos mais clamam. Então você vê que problemas sempre vêm à tona, como casos que ele citou aqui para vocês, de corrupção, centralização do poder e má administração do dinheiro público, né? Desvio de dinheiro, enfim. Então, com certeza, de todos os problemas que a América Latina enfrenta, seja do âmbito social, econômico, o político também deixa muito a desejar nesse contexto. Hora ou outra, sempre aparece Brasil e outros países, escândalos de corrupção e desvio de verba dentro dos governos, tá? Do ponto de vista da articulação internacional, ocorreu na América Latina o desenvolvimento de algumas comunidades e alguns projetos. Então aqui ele vem trazendo para a gente, independente aí de todos os problemas que a América Latina enfrenta, alguns avanços nesse contexto. Bom, ele trouxe aqui então a IIRSA, que é a Iniciativa para a Integração de Infraestrutura da região sul-americana. Ele trouxe a UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas, tem uma representação política muito importante. Ele trouxe a ALBA, Alternativa Boliviana para as Américas, o CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aqui ele reúne países com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Então, apesar dos retrocessos e dos problemas, alguns avanços em relação às negociações, alianças econômicas, políticas, aconteceram aqui na nossa trajetória da América Latina. Hoje nós vamos ficando por aqui, a gente volta a tratar sobre esses assuntos e outros na página 46, na nossa próxima videoaula, tá? Aí nós já vamos entrar no contexto de África, dentro desse processo chamado Nova Ordem Mundial. Beijo, pessoal, até mais!